e é véspera de Natal. Amanhã, dia 25, já é Natal. E aí, muitas vezes, você escuta a pessoa falar assim: Feliz Natal! Feliz Natal! Aí olha para outra: olha, um Feliz Natal para você também. Ó, Feliz Natal para vocês! Ou manda uma figurinha, ou manda um banner, ou manda um vídeo: Feliz Natal para vocês! É assim ou não é? E é bacana, legal. Pastor, mas Feliz Natal? O que é Natal? Ah, Natal é nascimento de Jesus. É isso mesmo, Natal é o nascimento de Jesus. Mas como aconteceu isso? Como que aconteceu esse nascimento? Qual foi o processo para isso acontecer? Não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito. Amém? E é o que nós vamos ver hoje. Vamos lá, João capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido. E eu quero que você coloque na tela aí também, pessoal, para poder a gente ler junto, tá bom? Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu vou reler, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor querido, Deus amado, eu quero neste momento, Senhor, te glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, nesta manhã. São inúmeras as pessoas que estão aqui hoje, como também pessoas que ouvem pelo rádio, pessoas pela internet, pela televisão. E eu peço ao Senhor que venha falar a cada coração agora, falar, meu Deus, com cada uma dessas pessoas o verdadeiro, real sentido do Natal. Pai, fala conosco agora para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Senta no seu lugar aí um pouquinho. Glória a Deus. Olhem todos para mim aqui, preste atenção agora no que você vai ouvir. Tenta imaginar como seria a vinda do Todo-Poderoso a essa terra. Como seria? Entenda que Deus, ele é imenso. Deus, ele é grande. Deus, ele é infinito. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre essa grandiosidade de Deus em Filipenses 2, versículo 5. Acompanhe comigo aí. Põe na tela para a gente, Davi. Filipenses 2, versículo 5. Acompanhe comigo, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus. Eis, sendo em forma de quem? De Deus, sendo ele o próprio Deus, em forma de Deus, e sendo Cristo o próprio Deus. Pra você ter uma ideia, Colossenses capítulo 1, versículo 15, a gente vai passar bem rápido aqui algumas referências. Colossenses 1, versículo 15, olha lá o que está dizendo: o qual está falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha quem Jesus é: a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele, além de ser filho, ele é o próprio Deus. João 1, versículo 3, acompanhe comigo também aí. João capítulo 1, versículo 3. Veja comigo, ou melhor, vamos no versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o verbo estava com
e o verbo era, ou seja, versículo de número 3 agora: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Dá um glória a Deus aí. Ele no princípio, põe o versículo 1, olha lá. E Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, ou seja, ele é Deus. Vem o apóstolo Paulo dizendo: Jesus é Deus, e ele vai se despojar da sua glória, entenda, ele vai ter que se despojar de sua glória. Eu estava pesquisando, o Davi vai pôr na tela, não sei se ele baixou aquela imagem. Eu estava pesquisando uma coisa, eu não sei se você já pesquisou sobre isso. Qual o tamanho do universo? Não fala cada vez, senão eu não entendo. Qual o tamanho do universo? Veja, vamos entender assim. Eu sei que eu moro próximo a Mairiporã. Então, daqui da igreja até a minha casa dá 46 quilômetros. Então, eu sei que dessa ponta daqui até em casa, 46 quilômetros. Eu sei de uma ponta a outra a extensão. Conseguiu, Davi? E eu fui pesquisar o assunto, recortei a reportagem para te mostrar. A gente nunca vai conseguir isso, porque a velocidade da luz é muito grande. É 360 mil quilômetros por segundo. Veja, a velocidade da luz é 360 mil quilômetros por segundo. A extensão do planeta tem 93 bilhões de anos-luz. O que isso representa? Representa que se eu sair dessa ponta aqui, para chegar lá na outra ponta, eu vou ter que viajar na velocidade da luz, 93 bilhões de anos. Aí eu chego na outra ponta do universo. Oi, tem alguém vivo aí? É grande? É infinito. Ele tem um fim. Mas como a gente não consegue alcançar esse fim, ele se torna infinito. Porque dessa ponta daqui, eu começo a viajar na velocidade da luz, que ela tem 360 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. É muito rápido. Eu tenho que viajar nessa velocidade de 360 mil quilômetros por segundo durante 93 bilhões de anos, para eu chegar do outro lado, na outra ponta do universo. E aí, diz a palavra que o universo foi criado por Ele. Todo o universo foi criado por Deus. E Ele pega o universo na palma de sua mão. Que tamanho de Deus é esse? Qual o tamanho desse Deus? É incomensurável. Não tem como eu discernir que tamanho Ele é. Porque se o universo que Ele cria, para eu poder de uma ponta a outra, na velocidade da luz, eu tenho que gastar 93 bilhões de anos para chegar lá. E esse Deus que eu sirvo, foi o Deus que criou tudo isso. Que tamanho de Deus é esse? Só que esse Deus, incomensurável, gigantesco, precisava vir aqui. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele precisava vir aqui.
Ele tinha que vir aqui. Como que ele viria aqui? Aí, lá em João 17, versículo 5, Jesus vai desvendar para a gente o mistério. Olha lá, ó. Agora, olha na oração. Põe o versículo 1, Davi. Põe o versículo 1. É na oração de despedida que ele faz com os seus discípulos. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É o próprio Jesus orando. Escute: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ó, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele era Deus, ou melhor dizendo, ele é Deus. Mas para ele poder entrar num corpo como o nosso, um corpo como o nosso, não suporta a grandeza do que ele é. Um corpo como o meu e como o seu, não suporta a grandeza que ele é. Ele é grande? Ele é imenso. Então ele tinha que se despojar de toda a glória que ele tinha para poder vir e encarnar num corpo, encarnar ali, nascer como um ser humano, ou seja, um ser divino que foi acrescentado algo humano sobre ele. Ele teve que se reduzir, se compactar. Ele teve que se humilhar à estatura de um humano. Isso é Natal. Isso é Natal. Eu sei que tem coisa boa na mesa para comer, não é? Tem um montão de coisa. Mas o verdadeiro significado do Natal é esse. Ele teve que se desfazer de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, e ele mesmo diz ao Pai: Senhor, está chegando a hora de eu morrer. Eu, na oração de despedida, que ele está com os discípulos, está chegando a hora de eu ir embora, de se cumprir o que está escrito. Então, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está relembrando ao Pai. O Pai está dizendo assim: para salvar a humanidade você vai ter que ir lá. Só que para você ir lá, você vai ter que se reduzir, se compactar do que você é, para poder entrar num corpo humano, porque ele no corpo humano não aguenta. Não suporta a glória que existe em nós. Vai ter que se compactar ao máximo, vai ter que se compactar, diminuir. É por isso que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, aí a gente volta lá mais uma vez: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, olha, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Amados, eu fico bobo de ver quantas são as pessoas que se acham alguma coisa. Oi? É ou não é? A pessoa é parada pela polícia. O senhor sabe com que o senhor está falando? Você é um mero mortal. Olha para você e se enxergue. Olha quem é você. Nós não somos nada e nem ninguém.
Um todo-poderoso, Deus todo-poderoso, Criador de tudo, se reduziu se fazendo a estatura humana. E ainda disse, Paulo ainda disse, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento? De não querer ser maior do que ninguém, mesmo ele sendo quem ele é. Mesmo ele sendo quem ele é. O que é o universo inteiro para Deus? Na palma da mão. Só que o universo inteiro para Deus na palma da mão é um infinito violento. 93 bilhões de anos-luz viajando de uma ponta a outra. E esse Deus todo-poderoso, que criou o universo e criou tudo, pega o universo na palma da mão, esse mesmo Deus se reduz da sua glória para encarnar e morrer na cruz por você. Muita gente fala, Feliz Natal, Natal é o nascimento. Eu sei que é o nascimento, mas teve um processo para ter isso aí. O Todo-Poderoso teve que ter um processo para poder vir aqui. Não foi fácil assim, não. Quem está entendendo alguma coisa aí? Então diga comigo assim, ele se esvaziou de quem ele é. Ele se esvaziou de quem ele é. Tanto é que o versículo de número 6 diz assim, olha lá, ó, Filipenses 2, verso 6. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha agora, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Opa, peraí. Quem tem filhos? Você já projetou algo no teu filho? Por exemplo, esse aí, olha, esse aí nasceu para fazer o que faz. Já viram isso? Olha, esse aí, vou te falar, hein? Eu tenho um filho, mas esse outro aqui, ó, esse aqui não gosta de fazer esse tipo de serviço, mas esse outro aqui parece que nasceu para isso. Não foi assim? Não é assim? Às vezes o próprio pai projeta no filho alguma coisa. O pai diz, esse aí vai ser doutor. Esse aí ele vai ser advogado, ele vai ser juiz, desembargador, promotor, esse aí vai ser tal coisa. Ou olha para a filha e diz, ela vai ser uma empresária, ou ela vai ser médica, ou vai ser veterinária, ou vai ser dentista, e ele projeta no filho alguma coisa. O pai projetou no filho um escravo. Um escravo. O pai olhou para o filho e disse, você será um escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Qual pai que projeta um fim desse? Você vai ser um escravo, um servo. E você não vai abrir a boca, não. Para nada. Para nada. E ainda diz a palavra em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, ele vai pôr na tela, ainda diz a palavra, olha lá o que diz, Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha agora, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Continua. E foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A tarefa era o quê? Você vai se despojar de toda a glória, sendo Deus, vai se despojar de toda a glória, vai vir à terra, vai encarnar, vai vir à terra, vai nascer, vai crescer, vai pregar, vai morrer, vai ressuscitar, vai continuar sendo vivo porque Ele é Deus. Só que a tarefa é fazer tudo isso como um escravo, como um servo, sem abrir a boca, sem reclamar disso. A única vez que eu vi Jesus falar sobre a sua morte foi quando ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus lá da glória, amados, estava o Todo-Poderoso olhando para a terra, e a terra não tinha mais jeito. Vamos ser bem sinceros aqui. Quem aqui se auto-reconhece? Estou falando sério. Não tem ninguém bom aqui. Tem? Se você levantar a mão, eu vou orar, vai cair um demônio aí. Não tem ninguém bom aqui. Não tem. Você olha para você. Olhe para dentro de você. Não há ninguém bom. Deus olha para a terra e não vê ninguém bom. Deus olha para a terra e não vê ninguém capaz de morrer pela humanidade, porque não tem ninguém bom. Não tem ninguém com sangue inocente. Não tem ninguém que faça o bem. E aí ele vai achar, mas as nossas justiças, como um trapo de imundícia. O que ele quis dizer com isso? Às vezes o ser humano acerta aqui ou ali e se acha alguma coisa. Aí Deus fala assim: ei, isso é trapo de imundícia. Suas justiças como trapo de imundícia. Você acertou aqui ou ali, mas isso não significa que você é bom, não. Então Deus, ele olha para a terra e ele diz: alguém tem que morrer por esse povo, ou todos estão condenados, ou todos estarão condenados. Ou alguém morre por eles, ou eles todos já estão condenados. E teve alguém que teve coragem de se humilhar, se despojar da forma que era, do que ele era, para poder vir aqui, nascer, viver, sofrer o que sofreu, escarradas no rosto, cuspida no rosto, passar tudo o que passou, mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. O que o Isaías está dizendo? Que não há ninguém bom, não existe ninguém bom, e ainda que o sujeito faça alguma coisa boa, essa alguma coisa boa não ultrapassa o que ele realmente é. Você pode até fazer coisa boa, mas a gente erra mais do que acerta. Ou é só comigo isso? Ih, rapaz, eu estou sozinho nessa, hein? Eu estou achando que é só comigo, é com você também? Quem aqui também mais erra do que acerta? Levanta a mão e vê se você está comigo aí. Mas é isso. E as nossas justiças como trapo de imundícia. Alguém tinha que vir para morrer no nosso lugar. E esse alguém se despojou de toda a sua glória. Diga comigo assim: ele se esvaziou do que ele é.
Diga bem forte: ele se fez escravo. Amém? Terceira coisa, obediente até a morte, e morte de cruz. Abriu a boca para falar alguma coisa? Ele abriu a boca para reclamar? Para falar: não, eu não vou morrer por ninguém não, eu sou o verdadeiro sumo sacerdote. Não. Ele é Deus, mas para vir no corpo humano, ele teve que ser agora totalmente dependente do Pai. Totalmente. E o pior, ele vai experimentar o desprezo do Pai. Lá na cruz. Ele procura pelo Pai no pensamento. Quem aqui já orou a Deus no pensamento? Você está lá parado, ou tomando um banho, ou não sei, dirigindo o seu carro, ou no seu serviço, porque você não pode no seu trabalho lá, dobrar o joelho para orar. De repente você está lá no teu trabalho, fazendo alguma coisa, e o teu pensamento está elevado a Ele, o teu pensamento está nele, e você está aqui no pensamento dizendo: Pai, meu filho, o Pai, tal coisa, Pai, sabe, traz cura na vida do fulano, Pai, tenha misericórdia de mim, pois eu errei. Todos nós já no pensamento falamos com Deus. Assim também é o próprio Senhor. Ei, quantas vezes Jesus subia no monte para orar? Era ou não era? Ele subia lá no monte para orar à parte. E falava para os discípulos: ore comigo. Ore comigo. Vocês vão orar ou não vão? Ah, então vamos orar assim. Quando chegava lá, estava todo mundo dormindo. Mas Jesus ia orar ao Pai. Ele ia falar com o Pai. E quando ele ligava o pensamento em Deus, era imediata a conexão. Tão imediata. Cadê o glória dessa igreja aí? Veja em João 14, versículo 8 e 9, olha como era a conexão com o Pai. Veja, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha o que Jesus vai dizer: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Você não está me vendo falar aqui? É o Pai falando. Você não está me vendo conversar aqui? É o Pai conversando com você. A conexão era rápida, era instantânea. Jesus era o próprio Deus na terra falando. Só que quando ele se despoja de tudo isso, lá na cruz, cheio de pecados da humanidade, ele no pensamento: Pai, e cadê o Pai? O Pai lá de cima olha para a cruz e enxerga o seu filho cheio de pecados. E quais pecados? Quais? Os pecados antediluviano, antes do dilúvio, os pecados da atualidade e os que ainda virão. Porque ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tirou, ele tira o pecado do mundo. Espera aí, o sacrifício foi tão forte e tão grande que ele perdoou os pecados passados, ele perdoa os pecados existentes agora no presente, e ele ainda perdoa os pecados que virão ainda. Só que lá na cruz, quem o próprio Pai enxerga na cruz? Um filho?
Quem Deus enxerga na cruz? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Veja o que Paulo vai dizer. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele não consegue ver o filho, ele vê um maldito, uma maldição. Aí ele cria uma distância. E aí Jesus, ele diz o quê? Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque você está com toda a maldição do mundo sobre você. E ali ele morre na cruz, mas ao terceiro dia ressuscita dos mortos. Diga bem forte comigo assim: como ele obedeceu, o Pai o recompensou. Eu não ia falar não, mas Deus está pedindo para eu te falar. Jesus se submeteu a tudo isso aí. Vocês estão entendendo alguma coisa? Jesus se submeteu a tudo isso. Irmão, você quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Quer conhecer ele mais ainda? Tira o poder que você deu. Você vai saber quem é a pessoa. Quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Quer conhecer ele ainda mais? Arranca o poder que você deu. Aí você vai ver quem é o fulano. Aí você vai conhecer. Veja, ele é Deus Todo-Poderoso e ele teve que abrir mão do que ele era. Continua sendo, mas para estar num corpo, para encarnar, o corpo não aguenta o que ele é, não suporta o que ele é. Ele teve que se fazer semelhante aos homens, na forma de homem, mesmo sendo Deus. Ele vai se compactar para poder chegar e se igualar. Meu Deus, ele se humilha à estatura de um humano. Só que, como que ele fez isso? Esse alguém tem que ser muito humilde. Sim ou não? Tem que ser muito humilde. Tem que ser muito humilde. Repito, você já deve ter conhecido alguém que já deve ter dito: sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Ou, às vezes, a fulaninha volta da baladinha, ou o fulaninho volta da baladinha, é parado com o seu carrinho bacana, o playboy. Aí o polícia para ele porque ele está bêbado. Aí ele sai do carro todo pomposo, dizendo: você sabe quem é meu pai? Não encosta em mim. Meu pai vai resolver. Aí liga para o pai, porque o pai é isso, porque o pai é aquilo, tem conhecimento não sei na onde, e não sei o quê, e de repente recebe uma ligação, e nessa ligação libera o rapaz aí. É assim ou não é? E o sujeito o quê? Sabe quem é meu pai, sabe quem eu sou, sabe isso, sabe com quem está falando. Quem é o ser humano para falar isso? Você não é nada. Você não é ninguém. E eu devo estar falando com gente agora na internet, eu devo estar falando com pessoas agora na televisão, agora, você que está me assistindo aí, eu não quero tirar teu mérito, de repente ser um juiz, um desembargador, um advogado, mas você não é nada. Você não é ninguém, você não é nada. Ninguém aqui é alguma coisa. Nós não somos nada. Porque o Todo-Poderoso, ele se fez como a imagem de um homem. Se humilhou. E essa humilhação, para passar por isso, tem que ser muito humilde.
E o que diz a palavra em relação à humildade? Aquele que se humilha, Deus o exaltará. Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão abatidos. Cuidado com isso. Porque está escrito, o Davi vai colocar na tela, vai achar, ela vai colocar na tela. Está escrito que a altivez do espírito vem a queda. Cuidado. Cuidado. Se tem alguém que poderia se gabar dizendo que é alguém, esse alguém é quem? É Jesus. Ele poderia dizer, eu sou o Todo-Poderoso. Sim ou não? Eu sou. Vocês não. Eu sou o Todo-Poderoso. O que ele poderia dizer para aqueles sumos sacerdotes que estavam interrogando eles? Você é o Filho de Deus? E aí Jesus fala, você diz isso de ti mesmo ou os outros disseram de mim? E aí Pilatos, né? Melhor dizendo, Pilatos diz, não sabes tu que tenho eu poder para te soltar e também para te mandar prender? E Jesus disse, nenhum poder terias se do alto não fosse te dado. Em outras palavras, se reduza, porque você só tem tal poder porque foi dado de cima para você, porque você não é nada. Ali de frente de Pilatos, ele poderia ter dito, sabe quem é o Todo-Poderoso? Sou eu. Eu sou o Todo-Poderoso, mas nem precisou, porque a mulher de Pilatos, quando passa e vê Pilatos conversando com ele, chama ele de canto e diz, não entre na questão desse homem. E como assim? Essa noite muito me perturbei, tive um sonho com ele, sai disso aí, não se intrometa nisso, sai disso aí, não se intromete nisso aí, Pilatos, sai disso, é coisa dos judeus, sai disso aí. Mas ali ele poderia ter dito, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele continuava sendo o quê? A ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem abrir a boca para nada. Aí vem o sábio Salomão, em Provérbios 16, versículo 18, dizendo, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede o quê? A queda. Pode reparar, sujeito que tem o nariz em pé, e que acha que é alguém, logo, logo cairá. Logo, logo desmonta. Não fica de pé. Logo, logo cai. Não é assim que acontece? É ou não é? Olha para a mídia. Sujeito hoje está muito bem conhecido e é famoso. Daqui tantos anos? Oi? Não existe mais. Sumiu. Nós temos vários exemplos aí. Homens que ficaram na mídia, famosos, e que hoje estão empobrecendo, estão pobres. Às vezes não tem nem onde morar. Cadê? Quem era o fulano? Acabou. A glória humana acaba. A glória humana é levantada por alguém, ela acaba. Só que quando alguém é fiel, quando alguém é obediente, quando essa pessoa cumpre o que diz a palavra, eu fico bobo de ver, Jesus se submeteu a tudo isso aqui, para poder vir à terra e morrer por você. Aí você fala para o crente, você vai vir para a igreja? Ah, não sei não, vai estar muito calor. Não é possível. Você não vai para a igreja não sei, está vendo a temperatura, parece que vai chover. Não, você não entendeu. Mas por que você não foi para a igreja? Você não vai para a igreja não? Ah, eu não vou não, porque eu tenho que trabalhar, senão se eu for para a igreja eu vou perder dinheiro. Eu não estou entendendo. Eu anotei aqui. Está aqui, ó. Eu não queria ler não, mas eu vou ler. Eu anotei aqui, ó. Está aqui embaixo, ó. Jesus se submeteu. Posso ler?
Jesus se submeteu a tudo isso por nós. E muitos falam o quê? Hoje eu não vou no culto, não vou, senão eu vou perder dinheiro, tenho que trabalhar, está chovendo, está calor. Aí vem Paulo dizendo, Filipenses 2, verso 5. Paulo dizendo para nós, olha lá o que ele diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tomara que dentro da gente tenha o mesmo sentimento que teve em Jesus. Qual o sentimento? Ele, por ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo obediente. Quem dera se você e eu tivesse esse mesmo sentimento. Olha para a pessoa do seu lado aí, chacoalha ela aí e diga assim: se você tem o mesmo sentimento de Cristo, você não falta no culto, irmão. Ei, se você tiver o mesmo sentimento de Cristo, você passa por todas as coisas como ovelha muda. Sem reclamar, sem murmurar. Se você tem o mesmo sentimento de Cristo, você não bate no peito se julgando alguém melhor que o outro, não. Pelo contrário, você ainda julga os outros melhores do que você. Está escrito isso, ele põe na tela. O próprio Deus nos ensina que você tem que julgar o outro, não, melhor do que você. Não você melhor do que o outro. Não, eu sou melhor do que ele. Não. O próprio Senhor nos ensina, não, você que é melhor do que eu. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Quantas são as pessoas que já chegaram e falaram assim: ô pastor, até que o senhor prega bacaninha. Eu falei: você prega melhor que eu. Ah não, pastor, não, isso aí você está tirando com a minha cara. Não estou não. Você faz bem melhor do que eu. Você é muito melhor do que eu. Teve uma pessoa que chegou e falou: pastor, se eu conseguir pelo menos chegar à tua estatura, eu falei: a minha não, amigo. Se você chegar à minha estatura de pregador, você continua sendo um verme. Chegue à estatura de Cristo. Não imite a mim, não. Imite a Jesus. Imite a Cristo. Imite ao Senhor. Imite a Ele. Seja igual a Ele. E aí eu termino. Veja o que aconteceu. Ele obedece, se despojando de toda a sua glória. Qual foi a primeira bênção que Deus fez? O ressuscitou. Morte é um troço inexplicável. Morte é um negócio sinistro. Difícil. Sim ou não? Impactante. Você olha e você diz: o que dizer? Você não tem o que falar. Você fica sem fala. Você olha e pergunta: como foi isso? Você não tem mais o que dizer. Só que o Todo-Poderoso o ressuscitou dos mortos. Dá um glória a Deus aí. Estava o apóstolo Pedro pregando a palavra e curou um homem enfermo. E os judeus começaram a apontar para ele, perguntando por que aquele homem estava curado. E Pedro diz: esse homem está curado diante de vós, não foi em meu nome não.
Foi em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos. É em nome desse que esse homem está são diante de vós. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. A morte não tem poder sobre ele. Embora ele estivesse num corpo de carne e osso, sentindo todas as dores possíveis e inimagináveis, a morte não teve poder sobre ele. Por isso que Paulo diz: ó morte, cadê o teu aguilhão? A morte não tem mais poder agora. Escute isso. Pelo amor de Deus, destrava a mente agora. Destrava a tua mente. Destrava ela. Não existe morte mais para nós. Destrava isso da tua mente. Não existe mais a morte. Ei, a morte é um espírito. A morte é um espírito, não tem mais isso. Não existe mais a morte para aqueles que se entregaram a Jesus, que passaram da morte para a vida. Entenda, assim que a pessoa entrega a vida dela a Jesus, ela passa da morte para a vida. Ô pastor, então o que acontece quando a gente vai para um funeral e vê lá a pessoa na urna? Ali está só a matéria, está só a casca, ali está só o corpo, porque a alma da pessoa, o intelecto, o psique, encontrou com Jesus naquele momento. Ei, ele não viu o espírito da morte indo buscá-lo. Ele não viu um espírito indo buscar para levar a pessoa para a condenação. Não. A partir do momento em que Jesus vence a morte e que o próprio Deus o ressuscita, ele nos dá o poder também sobre a morte. Eu não vou ver a morte. Você também não vai ver a morte. E quem já passou para o lado de lá, não dá para vir para cá para contar para nós. E ainda que pudesse vir, não ia querer vir. Você acha? O Estevão estava sendo apedrejado. Saulo era um sujeito terrível, depois que se transformou em Paulo. Mas foi ele, através dele, que Estevão foi apedrejado. E diz a palavra que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu abrir. E ele viu o esposo chegar. Tem até uma canção que diz: eis que vejo o céu aberto, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Estou pronto para subir. Esse mundo eu deixarei. Eu já tenho um novo corpo eu já tenho. Eu posso ver Jerusalém. No momento da passagem, é Cristo que nós vamos ver. Jesus que nós vamos ver. Depois que o próprio Deus o ressuscita dos mortos e ele vence a morte, aí vem Paulo dizendo: então vem cá, morte. Vem. Cadê teu aguilhão? Vem cá. Vê se você consegue me pegar. Você não me pega mais não. Agora, eu já passei, depois que tem Cristo, eu passei da morte para a vida. Acabou. Que nem o Noel estava falando ontem. O Noel falou assim: eu já morri. Morreu para o mundo, né? Já morri para o mundo. Acabou.
Só falta Jesus falar, vem, e aí eu vou, e o corpo é sepultado. Simples. Não queremos ir, temos muita coisa a fazer. Mas se tiver de ir, temos que estar preparados. Vamos ficar de pé. Olha, por ele ter sido obediente, Deus o ressuscitou. E depois de o ressuscitar, sabe o que o Senhor ainda fez? O exaltou soberanamente. Lá em Efésios 1, 23, Efésios 1, 23 diz assim, ó. Olha lá. Que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Põe desde o versículo 20, Davi, para a gente ter uma real compreensão. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha o que Deus fez, o ressuscitou e o exaltou, o pondo acima de tudo e todos. Terceira coisa, ele deu um nome que está acima de todo nome. Irmãos, essa questão de dar um nome que está acima de todo nome, sabe o que significa isso? Título conferido a alguém que é importante. É um título conferido a alguém que é importante. Foi dado um nome que está acima de todo o nome. Você não reconhece o que o próprio Deus fez com o Filho? Lembra lá do João, capítulo de número 17? É isso que nós lemos lá? É João 17, versículo 5. Olha lá. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que o próprio Deus agora está fazendo? Eu estou dando para você a glória que você tinha e ainda maior. Tudo pela obediência. Você entendeu o que é Natal? Isso aí é o Natal. Isso é Natal. O Natal é esse real sentido aqui. O Todo-Poderoso, maior que o universo inteiro, se despoja de toda a sua glória, se compacta e vai à imagem de um mero ser humano para poder morrer por todos nós e depois de ressuscitar, recebe toda a honra e toda a glória, muito além do que antes já tinha. Isso é o Natal. Então, que dentro da gente tem a humildade, porque a gente tem ou não tem agora uma referência de humildade? Tem ou não tem? Tem. Ô pastor, eu sou PhD, isso não é nada. Ah, te converter, rapaz. Quero tirar teus méritos, não dos seus estudos, mas não vem com esse eu sou isso, eu sou aquilo, não, porque o verdadeiro eu sou chama-se Jesus. Ele diz, eu sou o que sou. Nós temos a referência de alguém que é humilde, mas que recebeu toda a glória. Então, sejamos nós humildes também, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que haja em nós também o pronto perdão. Eita!
Eu não ia falar nada disso, mas verdadeiro sentido do Natal tem que haver perdão. Ou não? Tem que ter perdão. Pastor, é porque não é contigo. É porque não é contigo, pastor. Ficou todinho falando mal de mim, depois vem, Feliz Natal. Vem cá, vamos ser bem sinceros. Falaram mal de Jesus? Hã? Falam até hoje. Falam ou não falam? Agora, uma outra pergunta. Quem aqui já falou mal de Jesus? Não, levanta a mão. Eu já. Eu olhava para dentro das igrejas dos crentes e eu falava, tudo um bando de pessoas de QI baixo. Esse povo, esses caras são manipuladores. Na minha mente ninguém entra, não. Lembrei, tudo alienado. Tudo povinho, tudo Zé Povinho alienado. Tudo Zé Povinho alienado. Fulano fala uma coisa lá, eles acreditam e vai no embalo. Eu? Olha bem para mim, rapaz, sou um cara inteligente. Pode pesquisar no Google lá. Eu fiz o teste do Einstein, eu passei, meu EQI é elevado. Esses caras não me enganam, não. E batia no peito. Aí Deus permitiu um problemaço comigo. Que o fulano do QI elevado teve que vir no altar, dobrar o joelho e falar, eu não estou aqui para olhar para ninguém. Eu vim aqui te dizer que meu QI não alcança o que só o Senhor pode fazer. Me perdoa pela altivez, me perdoa pela ironia, me perdoa por falar mal. Me perdoe. Eu não sou nada. O Senhor já me fez entender que não sou. E quando eu fiz isso, entreguei a minha vida a Jesus e dobrei os meus joelhos ali, eu fui curado de uma doença incurável. Nunca mais senti nada. E depois uma mulher chega para mim, uma senhora, e no corredor da igreja, olha para mim e diz assim, olha, jovem, eu estava saindo assim na porta lateral, indo lá para os banheiros, ela aponta para mim e diz, jovem, aí eu olhei, tomei um susto e falei, o que foi? Assim lhe diz o Senhor, eu te curei, para que você pregue o meu evangelho. Te vejo de terno azul pregando a minha palavra. E aí eu fui começando a entender. Só que lá, em Filipenses 2, versículo 8, vem a honra por Jesus ter sido tão obediente. Está dizendo que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha agora, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui para mim. Se você disser para mim hoje, não, pastor, eu não vou dobrar os meus joelhos hoje, e nem com a minha língua eu vou confessar Jesus como meu Salvador. Não quero. Eu te entendo.
te entendo e compreendo. Não tem problema. Mas vai ter um dia que você vai ter que fazer isso sem você querer. Porque no dia do julgamento, o teu joelho vai ter que se dobrar sozinho. Você vai até falar assim: eu não vou me dobrar. Eu não quero me dobrar. Eu não vou me dobrar. Eu não quero. E o seu joelho vai sozinho. E aí você está assim lá, ajoelhado, porque a glória de Deus é tão forte, é tão grande. Ei, nós estamos falando de um Deus que é maior que o universo. De ponta a ponta, 93 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. E esse é o Criador do universo. Como que um ser humano, mero ser humano como você e eu, vai ficar diante dele de pé? Daniel, quando viu, diz a palavra, quando vi, caí com o rosto em terra, não suportou a glória que viu em Deus. Ele caiu em terra. A pessoa vai cair de joelho sozinha. Quando ela menos imaginar, a boca dela está abrindo e fechando, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. A boca vai falar sozinha. Ô pastor, amém, que bênção. Então quer dizer que meu joelho vai dobrar sozinho, minha boca vai falar sozinha? Só que você vai ser condenado. A única maneira de você ser absolvido e salvo é quando você, por livre e espontânea vontade, é tocado por Deus agora a receber Jesus Cristo como teu único Salvador. E aí quando você fala: eu quero Jesus como meu único Salvador, e aí você vem à frente, dobra o teu joelho, confessa que Ele é o teu único Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Amados, era necessário Jesus fazer isso. É João 12, versículo 24. Olha lá. João 12, verso 24 diz assim, escute: na verdade vos digo que, Jesus falando, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está falando? Eu sou o grão de trigo. Se eu não cair na terra e não morrer, o pai só tem um filho. Se eu morrer, virão outros filhos. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos nós somos criaturas, mas desde o momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa de criatura para filho. Se o grão de trigo não viesse, não morresse, não ia ter fruto. O pai só ia ter um único filho. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho primogênito, unigênito, deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então quer dizer que Deus só tinha um. Depois que aquele um morreu e ressuscitou, todos que recebem Jesus como Salvador, passa de criatura para filho. Ou seja, Deus tinha um, agora tem milhares. E eu quero que você faça parte desses milhares. Entregue-se a Jesus. Receba Ele agora como teu único Salvador. Todos que ouviram a mensagem e querem entregar agora a vida a Jesus e o receber como seu Salvador, pastor, eu quero. Então todos que querem, aí mesmo no teu lugar, só dá um sinal com a tua mão assim, e eu vou orar por você agora. Tem alguém? Se tem, levante a tua mão e eu vou orar com você nesse momento. Pastor, eu quero Jesus como meu único Salvador. Então, se tem alguém, levante a mão que eu vou orar por você agora. Também vou orar por você que já conhece a palavra, mas está afastado da igreja. Por algum motivo ou outro você acabou se desviando. Mas ouvindo a palavra, você está voltando para o caminho agora e reconciliando com Deus. Então, se você é essa pessoa que vai voltar para Jesus, saia do teu lugar e vem para cá.
porque eu vou orar também por você agora, amém? E também vou orar por você que já conhece a palavra, mas precisa de uma oração para permanecer firme neste caminho. Então você que quer uma oração para Deus te fortalecer, agora vem para cá e eu vou orar por você agora. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Põe a mão sobre o coração, diga comigo assim: meu Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, mas também eu quero te agradecer por morrer por mim lá na cruz. Senhor amado, eu quero te agradecer por enviar o teu Filho Jesus Cristo por mim e por me amar. Senhor, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e nesta manhã escreva meu nome no livro da vida e me abençoe. Pai amado, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu sou servo teu. Eu quero continuar te servindo, te adorando. O Senhor fala e eu cumpro a tua palavra. Me perdoe das vezes que eu falhei, que eu errei, e nesta manhã me fortaleça, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Pai, eu quero te agradecer pelas vidas que estão aqui, quero te agradecer por cada pessoa que está aqui agora, agradecer ao Senhor, ó Deus, por estar na tua presença, mas quero também te agradecer por ter enviado o teu Filho, e agradecer a ti também, ó Pai, por se humilhar, e tudo isso por mim. Tudo isso foi feito por mim, foi feito tanta coisa, o Senhor se rebaixou a tanto por mim, Senhor, fez tanta coisa por mim. Quem eu sou? Olha quem eu sou, meu Pai, olha para dentro de mim, o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor se despojou de toda a glória que tinha, por isso aqui, por mim, por essa pessoa. Oh Senhor, isso é amar demais, isso é amor demais, é um amor que não tem como compreender. E eu peço ao Senhor, em favor de cada pessoa que está aqui, meu Deus, que essas pessoas permaneçam firmes no teu caminho, permaneçam firmes, meu Deus, na igreja, permaneçam firmes diante do Senhor, pois naquele grande dia, porque eu sei que vai chegar, de um jeito ou de outro, nós vamos te encontrar, de uma forma ou de outra, nós vamos ver o Senhor face a face, e naquele dia, quando chegar aquele dia, oh glória, quando chegar esse dia, meu Pai, estaremos contigo, e nós vamos vislumbrar tudo aquilo que a tua palavra nos diz, meu Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Quero falar com você agora, que está me assistindo agora pelo YouTube, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Se não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, aperte aí os sininhos para receber também as notificações, né, dos novos vídeos que vão chegando. E também peço que você se inscreva, né, no canal e dê um joinha aí também, para que o YouTube entenda que é relevante o vídeo, né, e que ele espalhe para todo mundo aí, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida grandemente e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Olha aqui para mim.